Papo com Propósito! É isso, pessoal. Hoje nós estamos aqui no episódio 5, meu amor. Nossa, já? Episódio 5, com conteúdos, como sempre a gente diz, né? Nessa mesa, conteúdos que vão agregar o seu casamento, seu relacionamento, a sua vida em todas as áreas. Então, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Ah, que alegria estar aqui com vocês, poder compartilhar mais uma vez aquilo que Deus tem ministrado na nossa vida, na nossa casa, no nosso casamento. Poder compartilhar com vocês esses conteúdos, né, através da mesa. A mesa tem um segredo, querido. Quando tem mesa, tem problema resolvido. Onde tem mesa, tem presença de Deus. Onde tem mesa, tem casamento ajustado. E é por isso que o Papo com Propósito vem para te convidar. Senta aí. Se você não está na mesa, senta no sofá. Mas seja muito bem-vindo àquilo que Deus quer falar ao teu coração nesse episódio, né, meu amor? É isso mesmo. E hoje nós vamos trazer um tema muito especial. Sim, mas, verdade. antes de falar para você sobre esse tema, tá vendo aqui, ó, na nossa tela? Olha aí. Rodando os nossos apoiadores. São os nossos parceiros, né, meu amor? Que tem acreditado, apoiado o nosso podcast. É verdade. E essas marcas rodam aqui para que você, precisando de um desses serviços, possa entrar em contato com eles, ajudar naquilo que for necessário. Eu tenho certeza que são excepcionais profissionais. Então, você fica aqui o convite, né, para que você acesse e entre em contato com cada um deles. E claro, né, gente, essa mesa aqui só traz gente de excelência, né? Com certeza, gente, com certeza, né? Nada mais, nada menos hoje que o Will e Gé falando com você. Nós somos excepcionais hoje. É verdade, é verdade. Eu sou convidado e Jéssica é minha convidada e eu sou convidado dela, olha só. Hoje vamos fazer um bate-papo bem legal. Hoje vai pegar, porque assim, eu tô aqui para defender a minha raça, os homens, né? Claro. Olha só, vamos então começar nessa mesa aqui já a decidir algumas coisas, pontuar algumas coisas, mas, né, brincadeiras à parte. Hoje o tema tem muito a ver com isso, né, amor? É assim, fala muito de casamento, na verdade, nós temos um tema específico para hoje. Fala o quê, amor? Fala o seguinte. O tema de hoje é rotina que desgasta ou rotina que constrói? Como salvar o casamento do cansaço diário? Gente, vocês têm noção como salvar o casamento do cansaço diário? Porque hoje em dia, vamos lá, começar com tudo. O que mais nós ouvimos dos casais, amor? Nossa, que correria, tô cansado. Olha aí. Essa é a frase que perpetua, assim, no meio do relacionamento de todas as pessoas. Nossa, que correria, tô cansado. Então, se você tem usado essa frase constantemente, se você acha que seu casamento está se desgastando, se você acha que caiu na rotina, que é isso mesmo, já faz algum tempo, nada mudei, tem uma palavra para você hoje. Hoje, aqui no Papo com Propósito, você vai ouvir direções que vão transformar o teu casamento. É isso mesmo, gente. Hoje, vamos já começar então, amor, trazer um pouquinho desse assunto. O Will falou aqui sobre você viver uma rotina, viver um relacionamento que está desgastado devido à rotina. Gente, rotina não é ruim, rotina é bom. É bom você ter uma rotina, saber, né, meu amor, o que você vai fazer, como vai ser o seu dia, estabelecer suas metas, estabelecer ali quais os objetivos que você tem para alcançar. Mas, quando essa rotina, ela começa a trazer cansaço, quando a conversa, o diálogo fica apenas aquela coisa assim, sabe, amor? Você pegou isso? Você fez aquilo? Não tem mais aquele contato direto, não tem mais a conexão. É muito mecânico, né? É muito automático, mecânico, exatamente. Né? E também outra coisa é a vida profissional muitas vezes ocupa muito espaço. Exatamente. E a gente sabe que, Jéssica, mas o que eu vou fazer então? Como eu vou conseguir vencer isso? Como eu vou conseguir superar isso? Você vai ver hoje aqui, nós vamos trazer esse assunto e muito mais. E claro, né, gente, outros também que envolvem todo o relacionamento. Talvez você está aqui acompanhando a gente, né, e acompanhando esse podcast, e você está pensando assim, mas tá, é uma rotina, é normal, todo mundo vive isso. Mas sabe que o maior problema, a maior dificuldade dos relacionamentos hoje é identificar um problema. Jéssica, mas rotina é um problema? Não é, desde que você saiba ajustá-la. Sabe por quê? Você talvez vive ali tão focado em alcançar um resultado no seu trabalho, na vida profissional, em desenvolver algo, sabe, algum sonho, algum projeto, isso é bom. Mas você não pode deixar de priorizar. Sabe que hoje eu vi uma publicação em que dizia assim, passava uma pessoa correndo, amor, sabe? Sim. Uma pessoa correndo e o outro passando ao lado dele dizendo assim, ei, bom dia. E ele dizia, bom dia. E aí algo vinha assim no pensamento dessa pessoa. Depois que ele teve aquele infarto, ele decidiu cuidar da saúde. Olha aí. Aí a pessoa disse assim, não, ele não decidiu cuidar da saúde, ele decidiu
priorizar. Então, sabe, talvez você está dizendo assim, ah, Jéssica, mas o que isso tem a ver com a minha história, com o meu relacionamento? Você tem priorizado o seu relacionamento? Talvez a rotina, sabe? O desgaste do dia a dia, o cansaço. Sabe aquela coisa de você viver uma vida, um relacionamento a dois, mas que é só para suprir, sabe, tapar buraco? Sabe aquela coisa assim, aconteceu tal situação, vou lá, vou resolver e tal, e isso e aquilo. Sempre ativismo, sempre correndo, sempre resolvendo problemas. Chega um momento que você cansa. Chega um momento que você se desgasta, chega um momento que você já não suporta mais e daqui a pouco você vai dizer assim, acabou tudo, decido parar com tudo, mas na realidade você só está cansado. Exatamente. Você só está vivendo uma rotina desgastante. A questão da rotina, gente, é algo muito interessante, porque assim, Jéssica acabou de dizer e acabou de falar o seguinte, né, que tudo que nós passamos, tudo que nós idealizamos dentro do casamento, se não houver um cuidado, se não houver uma manutenção, se não houver um zelo, sim, nós vamos acabar destruindo, né? A Jéssica acabou de dar um exemplo aqui em relação a esse homem, né, que teve, né, esse infarto. Né? Olha que situação. Mas ele acabou dando mais valor depois que teve uma situação de dano, perca, né? de perca. Né? Então veja bem, gente, você que está nos assistindo muitas vezes pode falar assim, Williams, eu não tenho nada a ver com isso, eu tenho uma vida saudável, né? Meu casamento é bom e eu gosto de fazer do meu jeito. Ótimo, perfeito, mas nós estamos aqui para poder te orientar e te alertar que se esse cuidado, né, não for realmente, se você não tiver esse cuidado dentro do casamento, dentro da sua vida, dentro da sua família, fatalmente as coisas vão acontecer, os danos vão chegar e você não vai saber lidar com essas situações. Nós conversávamos hoje o seguinte, toda vez que eu lido com algo, ou melhor, eu não sei lidar com algo que está me afetando, eu estou prejudicando primeiro a mim mesmo e depois a minha família, o meu cônjuge, os meus filhos. Sabe, nós temos que ter essa percepção de entendimento. Toda vez que nós não entendemos muito bem, né, de alguma emoção, de algum sentimento que paira dentro de nós, que nos afeta, seja ela física, seja ela emocional, algo que nos afeta, eu preciso entender. Se eu não sei lidar com isso, eu preciso procurar ajuda. Eu preciso recorrer a alguém. Eu preciso me direcionar a algo de tal forma que eu possa me ajustar. Sabe? Que eu possa entender realmente quais são os significados daquilo que eu estou procurando. Se é um profissional da saúde, se é alguém para poder me mentorear numa situação difícil, se é um líder, eu não sei, mas nós estamos aqui justamente para te direcionar em relação a essas fases dentro do casamento. Exatamente. E sabe que o Will trouxe um ponto que eu acho muito importante a gente tratar e a gente lidar. O desgaste emocional. Jéssica, o que o desgaste emocional tem a ver com questão de rotina? A gente vive numa sociedade que está se movendo tão rápido, tudo muito rápido, né, meu amor? Você pega o telefone e começa e atualiza e corre e vê aquilo. É uma dinâmica muito rápida, muito acelerada. E isso traz o quê? Dopamina. Olha isso! Dopamina vai liberar algo que o seu organismo vai sentir falta todas as vezes que você não tiver uma coisa rápida, prática, decisiva, que seja realmente algo assim, tomei a decisão e tá feito. Então, sabe, você começa a viver nessa rotina, sabe, acelerada, e você não observa o que está acontecendo à sua volta. Quando a gente fala sobre priorizar, e a gente trata muito isso com casais, com relacionamento, é você entender que você vai precisar, sim, dedicar um tempo para cuidar do seu relacionamento. Você vai precisar, sim, dedicar um tempo para acompanhar a pessoa que está do teu lado, para poder seguir essa pessoa, sentir como estão as emoções, como está o coração dela. Você não consegue conviver, né, viver um relacionamento de intimidade sem conhecer a outra pessoa. E automaticamente isso está ligado à condição emocional. Quantas pessoas têm vivido crises, sabe? Crises emocionais, meu amor. Sim. Crises, muitas vezes, sabe, de ansiedade, depressivas dentro de casa, porque muitas vezes não tem ali a pessoa, sabe? O fato de se sentir importante. Exatamente. Isso é muito necessário. E você, que tem um relacionamento, sabe? Quem é a pessoa mais importante que caminha ao seu lado? Uau! Quem é a pessoa mais importante que está contigo nas horas difíceis, nos momentos mais desafiadores e também nos momentos bons? Sabe, essa pessoa que está do teu lado merece a tua atenção, merece o teu carinho, a tua dedicação. Quando você começa a parar de, sabe,
ao tempo todo querer priorizar coisas, estabelecer metas, viver naquele ativismo, naquela correria, naquela situação acelerada, e você começa a observar a pessoa que está do seu lado. Talvez você vai achar ali um tesouro que você já deixou de cuidar, que você já deixou de tratar com zelo, sabe? Toda pessoa merece o seu tempo e a sua dedicação. Então, se você estiver no momento, sabe, com o teu cônjuge, com o teu esposo, tua esposa, seu noivo, namorado, né, a pessoa que você se relaciona, dedique esse tempo a ela, sabe? Olhe nos olhos, como o Will disse aqui no início, senta numa mesa, prepara algo especial, organiza esse tempo, prepara esse tempo para gerar essa conexão. Muitas vezes, a gente perde essa conexão simplesmente pelo fato de não proporcionar momentos de qualidade, momentos que vão trazer crescimento para o casal. Ah, Jéssica, mas toda vez que a gente senta na mesa, senta para conversar, é problema e é discussão. E aí, meu amor, como que a gente cuida disso? A questão de sentar na mesa para discutir isso tem que ser levado em consideração. Porque discussão, amor, faz parte do casamento. É verdade. Sabe, discutir, conversar, falar sobre a vida a dois faz parte do casamento. Sabe? E muitas vezes você não está sabendo lidar com isso. Primeiro, quando eu sento numa mesa, junto com o meu cônjuge, com a minha esposa no caso, para eu poder falar com ela sobre as situações que eu tenho vivenciado. A famosa DR, né? A famosa DR. Sobre os problemas que têm nos assolado, sobre situações e desafios que, a princípio, a gente não está vendo solução ou como sair deles. Entenda uma coisa. Repito aquilo que eu disse. Tudo aquilo que você não sabe, tudo aquilo que você, de alguma forma, não entende, eu tenho uma palavra para você. A palavra de Deus, ela nos afirma, né, que quando nós oramos com fé, nós buscando, crendo, nós recebemos. Querido, muitas vezes, dentro do seu casamento, as coisas só não estão dando certo porque você tem simplesmente deixado os princípios e a palavra de Deus do lado. E eu quero dizer isso com muita propriedade, meu amor. Sabe, tudo aquilo que eu coloco diante do Senhor, tudo aquilo que eu busco na presença do Senhor, quando eu oro com fé, crendo, eu recebo. Quando eu peço sabedoria para dentro do meu casamento, eu vou receber. Quando eu peço direção para onde eu vou, o que fazer, eu vou receber. Mas para isso, o meu relacionamento vertical com Deus tem que estar em dia, querido. Senão, as coisas não vão rolar, realmente não vão acontecer. E aí, o que acontece na mesa? Discussão, briga e falta de entendimento. Exatamente. Isso que o Will trouxe é um dos pilares muito poderosos que nós vivemos no relacionamento. Ter Deus no centro do relacionamento vai definir muito sobre quem você é. A gente já falou aqui nessa mesa, a gente já falou aqui no Papo com Propósito, que você saber quem você é, descobrir a sua identidade, sabe qual é o propósito da sua vida, vai falar muito sobre como você vai viver e se relacionar com as pessoas. Primeiro, esse é o ponto principal. Né, o seu relacionamento com Deus, saber quem você é, descobrir a sua identidade. Depois disso, como você vai cuidar do seu relacionamento. Sabe, nós falamos sobre prioridade, nós falamos sobre você entregar o seu coração e se preocupar com as emoções do seu cônjuge. Você precisa entender que a pessoa que está ao seu lado precisa da sua atenção, do seu cuidado, do seu carinho. Sabe, não tem como a gente dizer assim, vamos quebrar uma rotina se nós não gerarmos novos hábitos. Uau, isso é muito bom. Quando a gente fala em gerar novos hábitos, quebrar uma rotina, você precisa ter uma constância para que seja construído algo diferente. Não é no primeiro momento, sabe, amor? Isso. Não é no primeiro momento, eu fiz isso, falei isso, agora eu quero que aconteça isso. Não, calma, é uma construção. E se você não insistir, se você não decidir mudar, não decidir realmente transformar essa rotina em um hábito novo, gerar momentos a dois, em gerar momentos onde vocês vão compartilhar suas emoções, sabe, um diálogo tranquilo, um diálogo que muitas vezes vocês ainda não tiveram, sabe? Não é só falar sobre problemas. Você precisa conversar com o seu cônjuge, com a pessoa que você se relaciona, sobre os seus sonhos, sobre suas ambições, aquilo que você deseja alcançar. Sabe quando a gente não fala sobre algo ou quando a gente realmente não trata algum assunto, ele vai passando desapercebido, amor. Sabe, eu vou deixando de lado, eu vou deixando ali o problema, a situação tomar conta e eu não busco uma solução para isso. E nós já falamos também sobre isso aqui. Exatamente. Todo problema que você vive, não é porque ele não tem uma solução, é porque você ainda não sabe a resposta. É porque você ainda não encontrou a forma e a atitude para que você consiga mudar isso dentro do seu relacionamento, sabe? Então você tem uma oportunidade hoje. Analisa, sabe? Analisa, começa a pensar. O que a rotina tem tomado conta do meu relacionamento?
O que a minha rotina tem atrapalhado de eu dedicar tempo, sabe? De eu olhar no olho do meu cônjuge, da minha esposa, do meu esposo, da pessoa que eu me relaciono e entender o que ele está sentindo, sabe? Em compartilhar as emoções, em compartilhar os sentimentos. Qual é a prioridade que eu estou definindo? Quanto tempo eu estou passando ao lado dessa pessoa que eu amo? Sabe quanto tempo eu estou me dedicando a entender o que está acontecendo nas emoções dela, dele, para que eu possa ajudar, para que eu possa compartilhar. E sabe que tem algo muito importante. Eu costumo dizer que é um dos principais fatores, que é a chave de tudo, meu amor, dentro do relacionamento. A chave de tudo dentro do relacionamento é você fazer tudo o que você faz com amor. Ah, Jéssica, mas você não sabe como é o meu relacionamento, o que eu tenho vivido. Sabe que o Will falou sobre o principal pilar aqui, que é ter Deus, né, no centro do nosso relacionamento. É você ter uma vida com Deus, um relacionamento com Deus. Mas depois disso, é realmente você entender que o seu relacionamento precisa e necessita de injeções diárias de amor. Isso aí. Sabe, se você só critica, se você só reclama, se você só traz problema, se você vive, sabe, alfinetando o outro, ao invés de realmente dedicar em cuidar, sabe, fazer algo especial. Prepara uma surpresa. Quanto tempo faz que essa pessoa que está do teu lado não recebe um presente, não recebe uma ligação, não recebe uma mensagem dizendo o quanto ela é especial, o quanto você a ama, o quanto você se dedica a ela? Quanto tempo você quer passar com ela? Ah, preciso de um tempo junto com você para que a gente possa se reconectar. Porque essa rotina está gerando um distanciamento entre vocês. Isso. Essa rotina está gerando essa desconexão. E muitas vezes vocês estão aí vivendo um relacionamento desgastado pela rotina, porque vocês não decidiram tomar uma atitude, tomar uma decisão de priorizar o relacionamento de vocês. Exatamente. E tudo isso, amor, que a gente está falando, vai gerar todo esse desgaste, vai gerar também a falta de interesse. A falta de interesse pelo cônjuge, a falta de interesse sexual. E eu quero falar sobre isso. Sabe, você de repente homem que tem, né, costuma dizer, lá em casa não tem mais, lá em casa sexo, passa longe, sexo é igual uma vez por mês. Querido, eu quero te dizer algo, se a tua rotina tem afastado você da tua esposa, né, se os problemas que vocês estão enfrentando não estão sendo tratados e por conta disso você tem se irritado, cara... Tudo isso tem jeito e tem solução. Eu gosto de dizer sobre isso porque, assim, o homem principalmente, amor, claro, a mulher também, todos nós temos a nossa necessidade, mas eu estou falando para você, homem, ele tem essa necessidade por sexo e muitas vezes ele está cobrando a esposa, por quê? Porque está sem sexo, porque já faz alguns dias, porque não está acontecendo, porque ele procura e ela não quer, e aí eu pergunto, onde você está errando? O que está acontecendo? Por que o sexo não está acontecendo dentro de casa? Né? E principalmente pelo desgaste no casamento. E isso tem gerado, muitas vezes, essa falta de intimidade e conexão. E olha que interessante, querido, né? Para que você tenha uma vida sexual, além de ativa, mais satisfatória, com prazer, uma vida sexual que realmente te dê um up, aquilo que a gente merece. Eu digo que a gente sempre fala que sexo é um presente de Deus, né? E se tem um presente que ele nos deu, foi o sexo. E se isso não tem, né? Não está dentro da tua casa, não está no teu lar. William, você não preciso saber. Eu tô aqui para te dizer que o sexo dentro do casamento é uma bênção, é um presente de Deus. Se você não está usufruindo desse presente, aí tem algo errado acontecendo. Aí eu te pergunto, como você tem proporcionado isso? Sabe? Será que essa cobrança que você tem feito para tua mulher, que ela está distante, que ela não te quer mais, será que você tem procurado? Será que você realmente tem você tem preparado esse ambiente para você chegar e dizer, amor, quero ter um tempo de intimidade contigo? Porque é muito fácil a gente dizer que não quer, que está longe, que está desgostoso, mas não entendemos e não prestamos atenção quando chegamos em casa nervoso, xingando, discutindo, humilhando, falando coisas que não deveria, porque... né? Lá fora você é ótimo, é o cara, todo mundo gosta de você, mas dentro da tua casa, onde você tem que apresentar a sua melhor parte, queridão, aí você chega com os dois pés no peito. Aí você descarrega toda a raiva, aí você pega tudo aquilo que não deu certo durante o dia e quer trazer para dentro da tua casa. Ei, presta atenção, cara. Presta atenção. Eu preciso que você entenda que para que o sexo aconteça de forma orientada, boa, maravilhosa, como um presente, você precisa entender que o maior presente está dentro da tua casa.
Ela é seu maior presente. A sua família é seu maior presente. Não tem como eu receber esse presente se eu não estou merecendo. William, por que você está dizendo isso? Porque nós acostumamos a acusar, nós temos a mania de dizer que e apontar, só que nós não tiramos a trava do nosso olho. Não vemos o que estamos fazendo, não entendemos o que estamos falando e vamos machucando. E vamos falando o que nós queremos e bem entendemos. E aí acontece o quê? Se esfria o sexo. Ah, porque lá em casa tá ruim mesmo, cara. Tu não fecha a boca. Essa boca, essa matraca que tu gosta de falar, expor, desnudar. Ei! Como que vai estar bom o sexo dentro da tua casa se você não respeita a mulher que você tem? Como que vai estar bom a vida dois, a intimidade, se você não respeita a família que Deus te deu? Cara, não vai rolar. Desculpa, não vai rolar. Se ninguém nunca te falou isso, eu tô aqui para te dizer, presta atenção no que você está falando. Da nossa boca sai palavras de vida e palavras de morte. E você está matando a sua casa e a sua família por causa da tua boca grande e da tua língua que não tem limites. Desculpa. Galera, é assim mesmo. O nível é esse. Homens, receba essa palavra. Olha só. Vamos voltar, tá tudo bem, eu não estou bravo, Sabe tá, gente? que o Will estava falando algo, eu achei muito interessante, porque muitas vezes a gente quer achar, quer dizer assim, eu estou enfrentando um problema. A gente quer achar algo para justificar a nossa falta de posição, a nossa falta de atitude. A gente quer dizer assim, o outro está errando. O outro está agindo desse jeito. O outro está fazendo isso. É porque ele, é porque ela, é porque isso, é porque aquilo. E nunca é sobre você. Desse jeito. Sabe? Até quando você vai tentar viver se justificando, dizendo que o outro tem um problema, que é porque o outro não fez, ou é porque o outro fez demais, ou é porque o outro não está agindo, não está buscando isso. Sabe que o egoísmo, amor, o egoísmo tem sido algo, gente, que tem dominado a nossa sociedade. Desse jeito. E não, vou te dizer uma coisa, uma verdade. Quer saber essa verdade? Não tem como você viver um relacionamento, não tem como você viver um casamento e ser egoísta ao mesmo tempo. Uau! Não tem como você viver um relacionamento e ser egoísta. Sabe por quê? Egoísmo não tem nada a ver com relacionar-se. Sabe que muitas vezes você pensa só em você? Pensa só no seu crescimento, só em como você está indo bem, como o Will acabou de dizer. Lá fora você é a pessoa que, meu Deus, eu sou o cara, eu sou a mulher, todo mundo me ama, todo mundo me adora. Mas quando entra dentro da tua casa, você vive um casamento destrutivo. Você vive um casamento, um relacionamento onde você não prioriza seu cônjuge. E sabe, a palavra diz que do que adianta ganhar o mundo e perder a sua alma? Do que adianta você ser amado por muitos se a pessoa que está caminhando do seu lado não consegue ver, não consegue sentir o mesmo amor que você diz que as pessoas lá fora sentem? Sabe o que minha mãe dizia para mim? Filha, você não é todo mundo. E sabe que muitas vezes a gente está se baseando ao que os outros estão dizendo sobre nós. E a gente perde realmente o que nós entendemos como verdade no nosso relacionamento. Sabe, talvez você está ouvindo as pessoas dizerem, casamento é assim mesmo, relacionamento é isso, é rotina, é desgaste, é cansaço, é falta de sexo, é falta de comprometimento. Você pode fazer o que você quiser e tá tudo bem. Não, não tá tudo bem. Até quando você vai viver o seu casamento mesquinho, um relacionamento reduzido a nada, sabe, acreditando no que as pessoas estão falando. Sabe, casamento é para ser feliz, casamento é para ser algo que você viva bem, que você desfrute, né? Que você realmente entenda que se relacionar com o outro é difícil, mas também é prazeroso. Você vai viver alegrias, você vai viver momentos que você vai compartilhar, onde você vai ter ali o suporte que você precisa, sabe, no momento de maior desafio. Nós vivemos isso no nosso casamento, onde eu precisei de muita ajuda, sabe, um momento que foi desafiador para mim. Eu sabia que eu tinha alguém com quem contar. E você? Você tem com quem contar? Você tem uma pessoa que caminha do teu lado, que se você viver um momento desafiador, onde ninguém vai saber, onde talvez ninguém vai estender a mão para te ajudar, essa pessoa que está do teu lado vai ser capaz de te levantar? Sabe, a Bíblia diz que andarão dois juntos se não houver concordância. Vocês precisam caminhar no mesmo propósito. Vocês precisam entender que vocês dois constroem essa fortaleza ao redor do seu relacionamento, do seu casamento. Não tem como construir um relacionamento forte, um relacionamento saudável, se vocês dois não estiverem dedicados. Sabe, o Will falou algo aqui muito interessante. O Will falou aqui sobre o relacionamento que muitas vezes está sendo destrutivo.
Sabe por quê? Você não consegue entender, você não consegue colocar em prática. E eu quero trazer aqui já, amor, Sim. um ponto que vai ajudar você, talvez. Você está dizendo assim, Jéssica, mas eu tenho vivido tudo isso. Tenho vivido, sabe, tantos problemas, a rotina, o cansaço, o estresse, a irritação, é a TPM, é a falta de sexo, é tudo isso Meu junto. Deus, quanta coisa, meu Jesus. O que eu faço, Jéssica? O que eu faço, Williams, para trazer isso de volta para o meu casamento? Sabe, o primeiro ponto é você reconhecer que você está sendo orgulhoso, que você está sendo orgulhosa. O primeiro ponto é você reconhecer que o orgulho está dominando o seu relacionamento. Sabe por quê? Quando você decide, eu costumo dizer, né, baixar a tua bola, entender que essa pessoa que está do teu lado, essa pessoa que caminha com você, precisa de atenção, de cuidado, de carinho, precisa de olho no olho, precisa de um coração conectado com ela. Você realmente diminui o orgulho. Você quebra o orgulho. Quando você quebra o orgulho, você entende que não depende do outro, depende de você. Isso. Depende da sua atitude, depende do que você vai fazer para que isso fique diferente, né, meu amor? Exatamente. Eu quero aqui só compartilhar sobre isso que a Jéssica está falando o seguinte. O que acontece, amor, muitas vezes na questão do orgulho mesmo, né? A gente leva para um outro lado, porque nós somos melhores, e eu falo isso tanto para homem quanto para mulher, que pensa dessa forma, né? Nós somos melhores, eu sou melhor no meu casamento, eu ganho mais, eu contribuo mais para casa, eu cuido melhor do filho, da filha. Ei, querido, você precisa... Exatamente, você precisa entender que nós dois estamos num ringue chamado casamento. Né? Nós não somos rivais, nós somos aliados. A gente tem um conteúdo que fala sobre isso. Nós somos aliados. Quando eu entendo que a minha esposa, ela soma comigo, que a minha esposa, ela me ama, ela me abençoa, ela é minha auxiliadora. E quando eu digo auxiliadora, muita gente, principalmente o homem, ele confunde, né, amor? Essa palavra de auxílio, submissão com alguém que não vai ficar lá atrás. Não, querido, não, nada disso. O que é a submissão? Você estar sob a mesma missão. A Jéssica está sob a mesma missão. Ela está do meu lado, me auxiliando na minha missão. Então, quando eu digo que o casamento não é para rivalidade, sim, para você se tornar um aliado do seu cônjuge, é justamente por isso, sabe? Você precisa entender que na vida dois, né, ela só vai acontecer, ela só vai ter sucesso quando você entender isso. Que realmente o seu cônjuge, a sua esposa, ela veio para somar contigo. Sabe, eu sempre digo essa questão da unidade, essa questão da parceria, e eu falo muito mais do que isso. A palavra, ela nos dá esse conhecimento, sabe? Deus, quando ele olha lá de cima, ele não vê você e a tua esposa. Não, ele vê um só. Se tornarão dois em uma só carne. Então, Deus vê somente um. William, entenda porque muitas coisas não dão certo. Porque está faltando o princípio da unidade dentro da tua casa, do teu casamento. Porque um quer ir para a direita, outro quer ir para a esquerda. Um quer um carro, outro quer uma moto, né? E vocês não chegam numa decisão. Um quer trabalhar, outro quer que pare de trabalhar, enfim. Né? Enquanto eu não sigo o princípio da unidade, né, dentro do meu lar, dentro do meu casamento, as coisas elas não vão, infelizmente, acontecer. Né? Eu preciso entender que a partir do momento que a unidade ela entra dentro do meu casamento, que eu estou no mesmo pensamento, na mesma visão, usando talvez um método diferente, mas entendendo que nós temos o mesmo destino, nem tudo a gente concorda, mas nós queremos chegar no mesmo lugar, né? E para isso eu preciso estar unido. Então, às vezes eu não concordo, mas nós temos o mesmo destino, então nós precisamos caminhar lado a lado. Nós precisamos dar as mãos e chegar no nosso objetivo, e chegar no alvo que nós queremos. Né? E casamento é sobre isso, querido. Não ache que você vai fazer o que você quiser, que você vai gastar horrores, que você vai comprar Shopee, enfim, você pode fazer o que você quiser, desde que haja concordância com tua querida e amada esposa, com teu querido e amado marido. Né? Se não houver concordância, fatalmente o seu casamento está indo para um caminho, infelizmente, que vai trazer muitos danos para você. Então, o Papo com Propósito, ele traz essa realidade, porque, às vezes, amor, o casal não quer falar sobre isso. Não quer. Claro que não. O casal quer falar o quê, amor? Sobre problema para resolver, sobre situações que muitas vezes é do dia a dia. Sabe que eu costumo dizer, gente, pra gente poder já entrar, né, meu amor, numa finalização aqui sobre esse assunto de hoje. Sim. Eu costumo dizer que nós não devemos apagar incêndios. Porque toda vez que a gente decide, né, e diz, vou resolver esse problema, vou resolver isso aqui, porque agora estourou. Vou resolver isso daqui, porque agora surgiu o problema, surgiu a dificuldade. Todas as vezes que você vai e simplesmente quer apagar o incêndio, você não está tratando a raiz do problema. Você está tratando ali aquele momento, aquela situação que aconteceu. Mas você precisa ir, de fato, e resolver o problema em si. Como eu faço isso, Jéssica? Olhando para quem está do seu lado.
sabe? Realmente dedicando um tempo. Não tem como você viver um relacionamento que vai ter uma mudança de hábitos, que vai sair dessa rotina, né, dessa situação toda acelerada que vocês vivem como casal, e não dizer que você precisa, sim, ter uma atitude, um posicionamento. Então, o principal ponto que eu quero trazer para a gente encerrar esse assunto hoje é justamente que você tenha atitude de mudança. Uau. Sabe? Busque, analise a sua vida, para pensar. O que eu tenho feito, sabe? Como que o meu casamento está sendo hoje? Que nota eu dou para o meu relacionamento? Que nota eu dou para aquilo que eu estou vivendo dentro do meu relacionamento? Que nota eu dou para mim? Sabe? Faz essa análise. Pensa como você está se saindo como marido, como esposa. Qual tem sido a sua nota diante disso? E começa a pontuar. Preciso melhorar nisso. Ah, estou dedicando cuidado? Não estou. Posso melhorar. Como que eu melhoro isso? Dedicando mais tempo? Priorizando, sabe, fazendo uma surpresa, fazendo um agrado, dando uma carícia, um abraço, um beijo, sabe, você precisa entender primeiro qual é a dimensão do problema que você tem vivido. Faz uma análise, olha aí no âmbito geral, sabe, não fica olhando, focando só na pessoa, não fica olhando, focando só naquele problema, mas faz uma análise geral. Como que tá meu relacionamento hoje? Como tá a vida sexual? Como tá a conexão de vocês? Como tá a DR, né? Aquele papo, aquela conversa, tá desalinhado, tá desajustado? O que você pode fazer para melhorar? Como que tá realmente o seu relacionamento com essa pessoa? Sabe? Tem contato? Tem toque? Tem beijo? Tem abraço? Se não tem, já são os pontos principais que você precisa melhorar. Já são os pontos que você pode começar a tratar. Já são os pontos que você começa a desenvolver. Para que você viva um relacionamento que sai dessa rotina, sabe? Acelerada, que a gente costuma dizer. Isso. Primeiro, para de declarar, sabe? O Williams disse aqui logo no início, sua boca tem poder de palavra de vida e de morte. Começa a declarar a vida. Começa a realmente organizar a sua rotina. Sabe que muitas vezes você está vivendo uma vida tão corrida e tão desajustada porque você é desorganizado, desorganizada. Porque você não consegue estabelecer quais são suas prioridades. Então faz isso hoje. Analise a sua vida, estabeleça as suas rotinas, mude seus hábitos, traga transformação para dentro da sua vida. E automaticamente o seu relacionamento vai ser beneficiado com isso. Sabe, para finalizar hoje, né, meu amor? Esse assunto e esse tema tão especial. Eu quero que realmente você converse com o seu cônjuge, sabe? Senta na mesa, joga as cartas. Fala, olha, isso aqui não tá legal, isso aqui tem que mudar. Essa situação aqui não tá legal e a gente precisa ajustar. Eu fiz isso, eu agi dessa forma, eu fiz desse jeito, mas eu estou arrependido, eu te peço perdão. Eu te peço desculpas. Sabe que você reconhecer que o orgulho, ele não deve fazer parte do seu relacionamento, é o principal ponto de mudança e transformação. Talvez hoje você tá aí dizendo assim, Jéssica, mas não tem como mudar. Você já tentou tudo? Já tentou tudo mesmo? Isso aí. Você precisa ter atitude de mudança. E começa a partir de você, sabe? Não espera o outro ter atitude. Mas se você tá ouvindo hoje esse podcast, se você tá ouvindo hoje esse assunto aqui, sabe? Seja você o agenciador de milagre dentro da sua casa. Seja você que vai buscar trazer a transformação que a sua casa, o seu relacionamento precisa. Exatamente, gente. A gente tá chegando ao final, né, desse episódio, né? Um episódio que fala muito, né? Porque falar de rotina, né? Falar de que rotina que eu tô criando pro meu casamento, que ambiente eu tô criando no meu casamento, isso nos deixa muito alvoroçados, né, amor? Porque nós entendemos o seguinte, e não existe casamento perfeito, mas existe sim duas pessoas lutando todo dia para melhorar e ser melhor. É isso que nós entendemos, sabe? Não há um segredo, não há uma receita, mas do momento que eu olho nos olhos da minha esposa, pego na mão dela, eu olho pra Jéssica e falo, amor, conta comigo, vai dar certo, sabe? Conta comigo, vai dar certo. Nós dois juntos somos maioria, né? Nós dois mais Deus somos maioria, eu costumo dizer. E assim, querido, é dessa forma, é desse jeito. Sabe, William, você não sabe. Querido, eu não sei o que você está passando, o que você está enfrentando, mas uma coisa eu sei. Se tem uma coisa que vai fazer com que você rompa, vença mais rápido, é estar de mãos dadas com essa princesa linda aí que está do teu lado, com esse maridão aí que está do teu lado. Sabe, você precisa entender que de mãos dadas, vocês vão muito mais longe. Talvez você está caminhando sozinho, está correndo. Ei, você pode até estar na frente dele ou dela, né? Mas juntos vocês vão mais longe. Né? Casamento é sobre isso, sabe? Casamento é presente de Deus, casamento é para que você possa desfrutar. Chega desse negócio de, que correria, que loucura, sabe? Chega disso. Respira fundo, querido. Entende que você tem um presente do teu lado, sabe? Deus te deu o melhor marido, a melhor esposa. Aproveita isso. Sabe como a Jéssica disse ali no tempo, não espere alguma coisa acontecer.
Não espere que essa pessoa que está do seu lado esteja dentro de um caixão para você ficar chorando, se lamentando. Ah, como ele era bom, como ela era boa. Não! Aproveita isso agora. Ah, William, por que você está dizendo isso? Porque o tempo passa rápido. E a moeda mais valiosa que nós temos dentro do casamento se chama tempo, querido. Então dedique o seu tempo para o seu cônjuge. Sabe? Dedique o seu tempo, sabe? Para tua esposa. Pegue na mão, cheire, beije, abrace. Sabe? Se conectem, tenham tempo juntos de intimidade, porque você precisa extrair o melhor do casamento. E casamento é isso, amor. Trabalho, é serviço, é se lançar, é se jogar, é não ter medo de amar. Olha, até combinou. Gente, eu tô poético hoje. Gente, nós esperamos que realmente esse conteúdo tenha agregado a sua vida. Eu sei que talvez você parou aqui, né, despretensiosamente. Ah, eu vou assistir o podcast do Will e da Gé, né? Mas eu tenho certeza que talvez esse podcast serviu como um despertar para você, como um alerta, um ponto onde você tem que parar, como o Will disse, respirar, analisar a sua vida e colocar a casa em ordem. Isso. Sabe que nós temos pouco tempo de vida, né? A média, né, das pessoas, a média da humanidade é de 80 a 100 anos, aquela média ali que a gente conhece. E pra quem tá bem, né, gente? Pra quem tá bem, mas né? entenda que realmente, a nossa vida aqui é breve, sabe? Você pode viver ela de uma forma bela, livre e principalmente com muito amor e muito cuidado, sabe? Então, realmente dedique um tempo. Sabe, se talvez você parou aqui nesse podcast hoje, é para você analisar como está o seu relacionamento e entender que existe sim algo que pode te ajudar. Existe sim uma atitude sua, uma mudança que você pode trazer para o seu casamento. Existe sim uma decisão. Decida então hoje realmente avaliar, analisar, entender como está o seu relacionamento, para que você possa sim, então, gerar essa mudança que o seu casamento precisa. É isso aí, gente. Esse foi o conteúdo de hoje. Boa, muito bem, um conteúdo muito bom, bênção, que delícia estar com você nessa mesa, meu amor. Sempre muito bom. É muito bom ter convidado, mas é muito bom estar só com ela. Ela é minha convidada especial, minha melhor convidada. Eu te amo muito, tá? Eu te amo. Um beijo pra você que está nos assistindo. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa, a tua família. E que tudo que você for fazer, você seja direcionado e inspirado por aquele lá de cima, pelo nosso Papai do Céu, né? Com certeza. E não esquece, gente, compartilha com todo mundo esse vídeo. Isso aí. Comenta. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve. Isso nos ajuda muito. Claro, vai lá nas nossas redes sociais também, Instagram, TikTok, Kawaii, enfim, estamos em todas as redes sociais e eu conto com você. Vai lá, curte, comenta, segue, compartilha, isso nos ajuda demais. E esse conteúdo que você ouviu aqui hoje pode alcançar famílias que muitas vezes nunca ouviram falar sobre esse assunto, estão vivendo um casamento aquém daquilo que deveria viver. E você pode fazer algo por alguém. Então compartilha esse vídeo, compartilha com as pessoas que você conhece, manda lá, sabe, para aquele grupo da família, né, amor? Aquele grupo que tem aqueles casais abençoados. Então manda o link, cara, não tem medo não. Manda para todo mundo. Você vai estar nos ajudando e com certeza ajudando alguém, um casamento e uma família. E é isso, né, meu amor? É isso aí. Hoje, então, foi mais um episódio do que, amor? Do nosso Papo com Propósito. Deus te abençoe. Gente.